Boa noite, meus irmãos. Que a paz e que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações nessa noite. Mais uma vez, é com muita alegria que eu estou aqui para conversar com vocês, para refletir junto com vocês sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje, ensinamentos que estão no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Primeiramente, feliz ano novo! Feliz ano novo para todos nós, que nós tenhamos um ano cheio de alegrias, cheio de felicidade e que nós possamos, neste ano de 2022, assumir esse compromisso que nós temos com Jesus, um compromisso de nos transformar em pessoas melhores e de construirmos um mundo melhor. Cada um de nós tem a sua missão neste compromisso de construção deste mundo melhor e que 2022 possa ser esse ano onde nós estaremos de fato realizando o que nos cabe realizar no serviço com Jesus. Muito bem. Então, uma vez considerando aí as festas de final de ano, eu gostaria também de fazer uma provocaçãozinha, porque a gente sempre tem nessas viradas de ano assim uma porção de desejos que nós temos em relação ao próximo ano. E entre esses desejos é muito comum que esteja o desejo da fortuna, o desejo da riqueza, o desejo sobre os bens materiais. E muitas vezes nós pedimos que o ano de 2000, que o ano seguinte, né, o ano que está iniciando, seja um ano onde nós alcancemos esses bens materiais. Não é mesmo? Isso não acontece? Quem de nós vai dizer que não gostaria de ganhar a Mega Sena da virada? Né? Mais de 300 milhões de reais. Olha quanto dinheiro que seria muito útil nas nossas mãos. Não é mesmo? Será que seria muito útil? Vamos refletir sobre isso. Qual seria essa utilidade? Porque, pensando nisso, eu também lembro das palavras de Jesus, quando ele fala no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém possua muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. Estas palavras de Jesus são muito fortes e muitas vezes passam despercebida no nosso entendimento, na nossa busca pelo conhecimento do Evangelho. Jesus diz que a nossa vida não depende de nossos bens. Isto é importante por quê? Porque, de certa maneira, vai contra tudo que a nossa sociedade nos ensina. A nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, ensina que nós devemos procurar a riqueza, que a riqueza é o sinônimo da felicidade. Mas não é assim. A riqueza não é o sinônimo da felicidade, por mais que a sociedade tente nos convencer disso. Mas a riqueza pode sim ser auxiliar, um auxílio para que nós alcancemos a felicidade. Vamos trabalhar um pouquinho melhor esse entendimento. Porque é um entendimento importante, porque muitas vezes nós condenamos a riqueza. Então, vamos também raciocinar sobre isso. Primeiramente, é importante a gente entender que quando Jesus diz a nossa vida, ele não está se referindo a essa encarnação, não está se referindo a este período curto entre o nosso nascimento, a nossa encarnação e o nosso desencarne. Esse período curto de 70, de 80, de 100 anos. É um período curtíssimo dentro da nossa vida. Ele está se referindo à nossa vida sobre um aspecto mais amplo, a nossa vida real, a nossa vida eterna, uma vida que nós já vivemos antes da nossa encarnação, que estamos vivendo agora e que continuaremos vivendo após o nosso desencarne.
Nesta vida eterna, se a gente considerar os bens materiais, nesta vida eterna, se nós considerarmos os bens materiais, então realmente estes bens não têm sentido. A nossa vida realmente não depende em nada dos bens que nós possuímos. Se nós formos pensar que nós tivemos na encarnação anterior, talvez nós tivéssemos muito dinheiro, né? Talvez nós fôssemos riquíssimos, talvez eu fosse riquíssimo. Aí eu pergunto a você, de que me adianta o dinheiro que eu tive na encarnação anterior? Com certeza ele não está comigo nessa encarnação. Aquele dinheiro, aquele bem material que eu tinha, ficou lá. Outras pessoas acabaram cuidando dele. Então, do que ele me serviu? Será que não serviu para nada? Como eu disse, na verdade não existe nada que é inútil. Mas muitas vezes nós temos esta visão, até por conta de algumas passagens do próprio Evangelho, de achar que a riqueza é algo ruim, que é algo condenável, né? Principalmente quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Agora, por que Jesus disse isso? Então vamos compreender essa passagem. Havia um homem que se aproximou dele e que perguntou a ele: o que eu preciso fazer, mestre, para entrar na vida eterna? E Jesus disse: ora, você precisa seguir os mandamentos, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, né? Não desejar a mulher do próximo, essas coisas. E ele falou: não, tudo bem, isso eu tenho feito a vida toda. E Jesus virou para ele e disse: mas ainda falta uma coisa. Vende todos os bens que você possui, dá o dinheiro arrecadado para os pobres e vem seguir-me. E o rapaz ficou muito desalentado, porque estava muito apegado a todos aqueles bens que possuía. Jamais ele faria aquilo que Jesus estava dizendo para ele. Então, diante disso, Jesus vira-se para os seus discípulos, né? Ensinando aos seus discípulos, ele diz: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quando nós temos dinheiro, quando nós temos bens materiais, existe uma tendência de nós estarmos apegados a esses bens. Existe uma tendência de que nós estejamos preocupados demais em manter e ganhar novos bens, né? De multiplicar esses bens. E é por isso que Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas não disse que era impossível. Os próprios discípulos de Jesus entenderam esse momento, esse ensinamento de Jesus, como uma condenação à riqueza. E Jesus percebeu disso. E isso está escrito no livro Boa Nova. Né? O livro Boa Nova, que é uma psicografia do Chico Xavier, o espírito que escreveu é o Humberto de Campos, e conta passagens de Jesus, né, que não estão nos evangelhos, ou que são de momentos do evangelho, mas contando assim algumas coisas que não estão diretamente ali no evangelho. Então tem esse livro Boa Nova, que foi escrito por Humberto de Campos. E no livro Boa Nova, no capítulo 23, existe justamente uma passagem referente a esse texto, que após este acontecimento, os discípulos ficaram imaginando que a riqueza era condenável. E Jesus percebeu este erro e buscou um momento certo de dar aos seus discípulos um ensinamento, de corrigi-los neste entendimento. E esse momento aconteceu justamente diante de Zaqueu, né? Então, se vocês se lembram da Bíblia, Jesus estava de passagem por Jericó.
E Zaqueu era um homem rico, um homem muito rico, um homem que tinha ganhado muito dinheiro como trabalhando como cobrador de impostos para o Império Romano, mas no seu trabalho ele foi adquirindo bens próprios e foi administrando esses bens e se transformou num homem muito rico na época de Jesus. E quando Jesus entra em Jericó, Zaqueu queria também ouvir Jesus, ver e ouvir Jesus, né? E existia aquela multidão em torno de Jesus, então Zaqueu sobe numa árvore para conseguir enxergar Jesus passando e ouvi-lo melhor. Mas Jesus se aproxima de onde está Zaqueu e diz para Zaqueu: desce dessa árvore, Zaqueu, porque hoje eu necessito da tua hospitalidade. Da tua hospitalidade, né? E Zaqueu desce da árvore. Só fazendo uma parte, os discípulos, os próprios discípulos de Jesus ficaram se questionando. Zaqueu? Por que Jesus se aproxima de Zaqueu? Na Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, onde está essa passagem, disse assim, o seu mestre, ele se encontra com pessoas de má vida, ou com publicanos, né? Conforme a tradução da Bíblia. Então, o texto de Humberto de Campos nos mostra, nos diz que os próprios discípulos disseram, mas por que Zaqueu é um homem rico? Né? Afinal de contas, a riqueza não é condenável. E Zaqueu então desce da árvore, muito, muito, muito feliz. Vai até Jesus, lhe dá um abraço de felicidade, de agradecimento. E pede aos seus criados, que também estão por ali, que sirvam uma refeição, não apenas para Jesus, mas para todos aqueles que estão ali na praça, né? Zaqueu lhe serve uma refeição. E, e sabendo que todo mundo ali, muitas das pessoas ali, o enxergavam como uma pessoa ruim, como um rico, né? Então Zaqueu tenta também se justificar diante de Jesus. E Zaqueu diz assim, Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. E Jesus, né, em resposta, lhe diz: bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E ao dizer isso, após dizer isso, Jesus vira para os seus discípulos e conta a parábola dos talentos. Qual é a parábola dos talentos? A parábola dos talentos é aquela que Jesus diz que um homem rico, né, confiou a 3 servos uma parte da sua riqueza. Então ele deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para um terceiro. Aquele que tinha 5 talentos e saiu em viagem. Aquele que tinha 5 talentos trabalhou com estes 5 talentos, multiplicando-os, transformou os 5 talentos em 10 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, trabalhou com os 2 talentos, multiplicando esses 2 talentos, transformou em 4. Mas aquele que recebeu 1 talento, enterrou o talento. E quando o Senhor voltou, ele
pediu contas do que havia sido feito com os talentos, o dinheiro que ele havia dado. E o que ganhou 5 diz que multiplicou tudo mais, o que ganhou 2 multiplicou, mas aquele que ganhou 1 devolveu o 1 talento que tinha apenas simplesmente enterrado na terra. E para este último, para os outros 2, o homem disse: servo bom, fizeste o seu trabalho, né? Para este último que enterrou o seu talento na areia, ele disse: servo mau, tirai o vosso talento e dá àquele que tem 10. E completa o ensinamento dizendo: pois a quem tem, mais será dado e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então vejam só todo esse contexto de ensinamento. O fato é que as riquezas materiais, muitas vezes, são uma tentação para nós. Algo que pode acabar nos fazendo perder o caminho da justiça de Deus. Mas existe um aprendizado em possuir as riquezas. É difícil que um homem rico entre no reino dos céus, porque a tendência normal é a gente possuir, é a gente se apegar a essa riqueza, a ponto de não mais utilizar essa riqueza na multiplicação do bem maior, né? Do bem não só para nós, como para as pessoas à nossa volta. Porque este é o aprendizado da riqueza, a multiplicação do bem, como fez Zaqueu. Veja que eu estou dizendo multiplicação do bem e não dos bens. Embora a parábola de Jesus, você pega 5 talentos e ele multiplica em outros 5, né? Mas o que acontece? Acontece que realizar o bem através do uso da riqueza, através dos bens materiais, ao utilizar os bens materiais para promover o bem maior, é natural que os próprios bens materiais se multipliquem. Isso vai acontecer naturalmente. Mas o importante é que a sua mente, o seu coração esteja na busca do bem maior, da realização do bem maior, né? Até porque isso nos diz que a quem nós estamos servindo. Pois afinal nós estamos servindo a Deus, buscando o bem, usando os recursos que nós possuímos para buscar o bem, nós estamos servindo a Deus. Enquanto que usar os bens materiais apenas para alcançar novos bens, na verdade nós somos escravizados por ele. Nós somos escravos. Eu questiono, né, algo que eu muito tempo me questionei. Eu sou escravo do dinheiro? Eu faço tudo para obter dinheiro, para obter riqueza? Se eu faço tudo para obter dinheiro, para obter riqueza, então eu sou escravo do dinheiro. Eu não sou servo de Deus. Ao contrário, eu sou escravo do dinheiro. Se eu uso o dinheiro na promoção do bem maior, aí sim eu sou servo de Deus. Por isso que Jesus diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é uma palavra hebraica para dinheiro. Muitas vezes a gente entende como se fosse um deus da ganância, né? E existem mesmo algumas referências em relação a isso, a que Mamon seja um deus da ganância. Mas no hebraico, Mamon é simplesmente dinheiro. Então não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Quais foram as palavras exatas de Jesus? Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Né? Se você serve a Deus, então você usa o dinheiro, né? E busca o bem. Naturalmente,
é possível e provável que você receba mais dinheiro por conta disso. Mas, se você só busca o dinheiro, então você não está servindo a Deus. Você está sendo escravo do próprio dinheiro, buscando apenas se associar a esse dinheiro para servir a si mesmo, né? Sem proporcionar um bem maior. Então, este é a nossa reflexão. Isto é aquilo que nós temos que levar conosco. É reprovável nós buscarmos a riqueza? De maneira nenhuma, não é reprovável buscarmos a riqueza. Não é reprovável. É reprovável nós estarmos tão apegados à riqueza que só desejemos a riqueza. O que nós deveríamos fazer não é, na verdade, buscar a riqueza, mas é buscar o bem maior. Utilizar dos recursos que nós possuímos para buscar o bem maior. Se nós fizermos isso, com certeza estaremos no caminho correto, no caminho de sermos felizes com o que estamos fazendo, servindo a Deus e não a Mamon. Então, diante disso, o meu desejo para 2022 é que realmente nós sejamos cheios de riquezas e que os bens materiais sejam o nosso recurso para realizar o bem maior de auxílio ao próximo. Que a bondade, que o amor de Deus esteja sempre presente em nossos corações.